Todo dia ela faz tudo. Ah, nem sempre, viu? Às vezes a mulher faz coisa diferente, sabia? Como, por exemplo, um efeito de textura. E muitas fazem porque assistem aqui o Santa Receita, outros programas que eu fiz, e conhecem a Ângela Ferraz, né? Aprendem em casa. Aliás, Ângela, muitas já estão desenvolvendo como profissão esse trabalho. É verdade, Claudete. As mulheres estão saindo, né, daquela linha convencional do escritório e estão se jogando, né? Designer de interiores estão colocando a mão na massa, designers de parede. E pode ser uma ótima profissão, na verdade, rentável e tudo. A Ângela estava me contando aqui, nós vamos mostrar ali numa pequena tela o que é essa textura projetada, tipo textura projetada, porque é uma fórmula que vocês inventaram de poder fazer essa textura que está todo mundo usando, todo mundo querendo, mas diferente. Então me conta, antigamente como era para fazer uma textura projetada? Então, na verdade, a textura projetada, ela precisa de compressor e pistola para aplicar. Então é um maquinário. E você encontra muito desse efeito em grandes obras do tipo shoppings, prédios. E para você compor uma parede na sua casa, torna-se inviável devido ao custo. Porque você não vai alugar um maquinário, né? Sei lá, no comércio que você tenha, né? Tem um pequeno restaurante, alguma coisa que você quer dar esse efeito, também não daria. Até dá, mas o custo... Ia ficar não daria. Tá todo mundo duro. Aí o que a gente fez? Pesquisamos uma técnica e conseguimos desenvolver algo muito parecido com o efeito, o resultado final de uma máquina, só que manualmente. Então, vamos aprender, é isso que a gente vai aprender hoje. E olha que linda que ela fica, né? Textura projetada para você fazer numa parede em casa, num canto, aí no seu estabelecimento comercial. Como é que a gente faz, Ângela? Então, vamos lá. Tá. Essa placa, ela representa a nossa parede. Okay. E como sempre, né, Claudete, a gente tem que proteger as paredes laterais, rodapé, gesso com fita crepe. Eu estou usando uma fita fina porque aqui o nosso painel é muito pequeno. Mas na sua casa você tem que usar uma fita larga, porque isso, ela cria uma barreira. Você tá com a ferramenta, ela não vai sujar as laterais, não é? Então eu tenho lá a minha parede, seja ela com uma pintura... Independente da cor, o ideal é usar um primer acrílico, que é um fundo preparador. Pode estar no reboco? Sim, principalmente no reboco, que a proposta é economizar, né? Tá no reboco, melhor ainda, né? Aí usa um primer? Isso, eu uso um primer acrílico. Eu posso usar tanto com rolo, é lógico, se você vai fazer uma parede... né? Você vai usar um rolo. Como nós temos aqui um painel pequeno, eu vou usar uma trincha. Então, a aplicação você pode usar tanto com rolo ou uma trincha, movimentos verticais, horizontais ou verticais. Mas começou um, vai sempre no mesmo? Não tem problema. Por ser um fundo... Ah, não? Não. Pode ir pra lá e pra cá? Pode. Por que tem essa cor? Eu trouxe essa cor para dar um efeito misturado com reagente. Eu tô usando, eu vou usar como acabamento um reagente, numa cor específica, e aí eu trouxe essa para dar uma combinação. Então, mas esse primer tem de todas as cores, então? Sim. Se você vai usar uma massa branca, você usa um primer branco. Se você vai usar vermelho, primer vermelho. Isso é de acordo com a cor da massa. Se a parede estiver mofa? O ideal é tratar antes, porque quando você faz qualquer procedimento numa parede com alguma deficiência, a tendência é aflorar no acabamento. Até se você coloca uma pastilha. Se tem um bolor, ela vai aflorar ali no rejunte. Então, o ideal é Trata a parede. Trata a parede. Você pode fazer uma solução com água sanitária e aplicar com uma esponja, lavar literalmente, né? Não ter preguiça, lavar. Esperar secar? Espera secar, a parede tem que estar sequinha. Normalmente, 4, 8 horas já está plenamente seco. E aí você entra com o procedimento. Você falou sobre o reboco. Se a parede está no reboco, por que você vai aplicar massa fina, massa acrílica ou corrida, enfim? Não precisa, você economiza. Você já entra direto com o primer. Bom, você aplicou em toda a parede, você espera 4 horas a secagem. Se você quiser, pode tirar a fita. O primer, ela não influencia muito. O ideal é tirar a fita quando termina a textura. Tá. Então, você deixa secar e Pode secar com a fita, então? Pode. Você deixa em torno de 4 horas, mais ou menos, o primer secar. Aqui nós já temos a parede seca, já com uma fita bonitinha, pronta para aplicar.
Eu uso, Claudete, uma desempenadeira de aço isenta de ferrugem. A minha é inox, conhecida da casa. Mas também vai durar para sempre, né? Sim. E os cuidados, né? Você lavar o seu ferramental, sempre. A textura que eu usei, olha só, a mesma cor do primer. Na verdade, é pouco que você tem que investir se você realmente levar a sério, né? Fizer o curso direitinho e começar a trabalhar com isso. Agora, serviço vai ter pra caramba. Porque em quase todos os lugares que você vai, começa a reparar, né? Em todos os lugares que você vai, tem parede texturizada. E a Ângela Ferraz, que é uma craque nisso, já ensinou, só aqui no nosso programa, muitas técnicas. E você tem também na internet uma maneira deles assistirem isso, né? Sim. Onde Nós temos. Nós temos. Santa Receita tá lá no Tá canal lá, do YouTube. é verdade. Vocês sempre publicam. E eu também tenho o meu canal que eu replico, né? Lá também. Qual Então, que é o teu? O meu é Ferraz Ângela, no YouTube. Ok. Aí você vai poder ver, tanto aí como no portal a2.com/Santa Receita, é só procurar lá, texturas que tem várias técnicas. Só com essas técnicas, tão bem explicadas, já dá para você fazer um bom dinheiro, sabia? Trabalhando nas horas vagas, fazendo uma texturização. Começa testando aí na tua casa, numa parede. Nós temos muitas seguidoras que elas sempre me mandam Acompanham mensagem, mesmo, né? agradecem muito a você, porque é você Imagina. a ponte, e elas Só a realmente... ponte, porque quem sabe fazer é ela. Não. Agora, o que é isso que você tá passando mesmo? Você falou? Eu estou usando uma textura levemente rústica. Você nota que eu tô caprichando aqui, eu tô sendo generosa na camada. Mas como é que chama ela? É textura rústica, né? No mercado tem um nome para ela, mas se você falar, eu quero uma textura... Levemente rústica. Levemente Eles vão te rústica. indicar. Sim. Ok. Que é uma intermediária. Aí, Angela, você tá aqui, parou. O telefone tocou. Dá para atender ou não se para? Bom, a massa, ela tende a secar. Tá. Por mais que a gente vai criar um efeito, Não fica legal. fica um defeito. Tá. Então- E se essa parede for desse tamanho aqui, eu tenho que fazer tudo de uma vez? Vou começar lá, venho até o final, sem parar. Não tem problema? Não. Olha Se só. eu parar, não vai emendar, é Não, isso? eu vou dar até esse exemplo. Eu parei aqui. Então, o que acontece? O ideal é trabalhar 1 metro quadrado, 1 a 2 metros, Tá. para e cria o efeito. Porque se você deixa muito tempo, a textura tende a secar. E aí não fica legal. Ah, entendi. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu usei esse rolo, tá bem judiadinho. Uso pra tudo, dá pra fazer um monte de efeito. Então, não é uma ferramenta que você vai comprar e você vai descartar. Você que quer trabalhar com isso, é só cuidar das ferramentas. Eu devo ter há uns 3 anos, mais ou menos. Mas o que é? Parece plástico? Aqui ele tem os cabelinhos tudo enroladinho, tá vendo? Sim, ele é chamado de rolo cabelo de anjo. Ah, E- tava parecendo mesmo, né? E Só que esse não dá pra fazer letria, esse daí. Nem pra fazer salgadinho enrolado nele. Não. E esse, lógico, você vai usar um de 23 centímetros. Eu uso todas pequenas por causa do nosso painel. E vai fazendo metro por metro. Faz 1 metro, aplica. Isso. Desempenei uma massa, massa com uma camada generosa, né? Então eu desço lá, olha. Aqui eu não tenho problema de se for na vertical ou horizontal. Não tem problema. Então, se eu sentir que não tá legal ainda, eu posso voltar e aplicar mais massa em cima. Aqui eu vou dar um exemplo. Você falou assim, olha, parei aqui, fui atender o telefone, fui fazer qualquer outra coisa. Então eu criei o efeito, certo? Então a gente vai explicar sobre a emenda. Aqui, Claudete, esse efeito, ele é conhecido no mercado como o efeito rolado ou salpicado. Rolado ou salpicado. E esse efeito aí que você tá fazendo, esse rolinho aí eu tenho que fazer 1 metro e lavar? Não. É só você não deixar secar para um dia para o outro que vai acabar com o seu rolo, né? Tá. Mas você deixa sempre numa Durante posição... o serviço, tudo bem. Tudo bem. Bom, aí você parou. Isso, eu parei, agora eu vou continuar. Criei o efeito, eu vou continuar. Para explicar, se você parar nessa parede aí, o que você tem que fazer? Isso. É aquilo, você não pode parar 1 hora. Tá. Questão de minutos, você pode parar. Mas você não pode deixar meia hora, 1 hora... Ou do dia para o outro, de jeito nenhum. Não, aí você perdeu o efeito, perdeu o seu trabalho. Mas, por exemplo, deu uma vontade de ir ao banheiro. Aí tudo bem. Tranquilo. Ou foi atender o telefone. Tudo bem. Tranquilo. Ó, eu acho, por exemplo, eu acho que aqui não tá bem aplicado, tá fino, então eu volto lá e desempenho mais massa. Porque esse efeito é simples. Esse dá para emendar. Dá.
Então, eu tiro sempre o excesso, porque se eu for usar a ferramenta, a massa seca, né? O que está exposto aqui seca. Então, eu tiro o excesso e volto. Continuo com o meu efeito. Quanto mais alto eu deixar, melhor fica. Tá. Então, não pode ter dó de pôr massa mesmo, Não, pra não ficar ralinho. não. Feito isso, vai deixar secar. Por quanto tempo? Não, aí é que tá. Não deixa secar? Não, o efeito do projetado é o seguinte. O que é um projetado? Às vezes as pessoas não estão entendendo exatamente a essência. O projetado a pistola de aplicação de textura, você regula o bico. Imagina uma pistola, literalmente. Você regula o bico e na primeira aplicação você vai pulverizar uma textura, pulverizar na superfície. Então você vai fechar a parede com a textura toda salpicadinha. Só que você só pulverizou, proteção nada, porque só pulverizou. Você regula o bico e vai projetando uma camada gradual. Então ela vai ficando salpicada, espetadinha. Você regula pela terceira vez o bico e aí sim você joga flocos maiores para criar o efeito travertino. Tá. Pra gente fazer isso na mão, não é tão fácil assim. Aí o que eu fiz? Eu fiz um teste com água ras. Você pode fazer isso daqui a 2 minutos ou vai te atrapalhar? De forma alguma. Dá pra esperar 2 minutos? Com certeza. É mesmo? Sim, então daqui tranquilo. 2 minutos eu volto pra saber o que eles inventaram pra ter esse efeito travertino, né? Como o mármore, que tá ali nessa textura projetada. Eu já volto lá. E agora eu volto aqui, então, pra gente dar o segredo aí, né? O toque de mestre. Verdade. Água ras, você falou? Isso, água ras. Ela tem um odor desagradável, né? Eu que tenho rinite, pelo amor de Deus. Eu também tenho. O ideal é usar máscara. Então, o que eu fiz? Eu peguei um rolo convencional, tirei a espuma e cortei um cano do mesmo diâmetro e coloquei. Então, ele vai ser a minha ferramenta. O que eu faço? Eu mergulho na água ras. Por que mergulho? Se eu aplicasse direto, o rolo ia grudar toda a textura e ia ficar no mesmo efeito, né? Não ia dar o efeito. Então, eu mergulho, tiro o excesso e venho lá de cima para baixo. E vou assentando a textura. Quem já viu aplicar a textura projetada, o efeito praticamente é a mesma coisa. Muito bem. Como vocês chegaram a isso? Depois testando produto. Então, da última vez que eu vim, o pessoal do Face começou a me perguntar. Sobre essa textura? Sim. Como que eu faço para fazer a textura projetada? Falei, caramba, como que eu vou ensinar? Comecei a testar. Então, fiquei lá aplicando e reaplicando. Olha que legal, um presente para você que pediu, tá? Sim, ó. E é só alisar. E a vantagem de usar água ras com esse rolinho é que rende o trabalho. Você aplicou, ó, você pode fazer movimentos. Se marcar com rolo, volta sutilmente e alisa. Terminando o efeito, rapidinho, tira a fita. Por quê? A textura seca. E aí eu consigo deixar retinho, sem aquele problema lá de voltar lá com ferramenta e... Tentar consertar, isso, né? Não. Terminei de aplicar, Claudete, eu vou aguardar 24 a 48 horas. Ok. Que ela vai secar. Sim. Essa textura pode ser usada em áreas externas, não? Principalmente externas. Principalmente. Porque vai proteger também, né, a parede? Sim, contra jato d'água, né? Então, a textura foi desenvolvida para durar anos na sua parede. Então, aqui eu tenho a minha superfície plenamente seca. Essa fitinha, ela já colocou, porque não termina aqui, né? Vocês viram ali o quadro que ela trouxe. Tá faltando a cor. Sim, você pode tranquilamente fazer uma textura dessa já na cor que você quer, ou fazer o que eu fiz. Aliás, essa daqui ficou tão bonita. Sim, do jeito que tá. Eu adoro reagente. Eu acho que o reagente dá um efeito esfumaçado. Eu adoro. Se você vai usar internamente, fica super charmoso. Esse é reagente. Reagente. Na cor cinza, é isso? Eu usei uma Ágata da Islândia, é o nome dessa cor. Nossa, que criatividade para criar nome, viu? É que nem esmalte, né? Eu não sei onde eles arranjam tanta criatividade para criar nome de esmalte. Vocês já repararam? Pois é. Aqui é Ágata da onde? Ágata da Islândia. Da Islândia. Tá aí. Pra mim é cinza, né?
É que o Cinza com brilho, não sei, mas é a Ágata da Islândia, pronto. Eu vou fazer o quê, né? Se É, eles lógico. falaram, Cor é cor, né? então eu tenho que dançar. Falaram, tá falado. Dançar conforme a música. E assim você aplica em toda a sua parede. Você pode usar uma trincha mais larga, sem dúvidas. O ideal é você... Se você quiser diluir o reagente, pode, não tem problema. Ele já é pronto para uso, mas isso vai depender da técnica que você quer atingir. A proposta do reagente é, nos poros da textura, seja lá qual efeito você fizer, carregar mais. E na parte lisa, que é o que a gente vai Fica fazer... mais claro. Sim. Agora tem de toda cor? Qualquer cor. Tá. Qualquer cor que você imaginar. E o que não tem, eles fazem, eles personalizam. Mais uma da Ângela Ferraz aqui em nosso programa. Eu quero deixar o telefone da Ângela para vocês. É 11 São Paulo 2511 4611. 2511 4611. Aí, a parte final. O paninho tá molhado? Sim. Não. Ou seco? Pano limpo, gente, ó. Limpo e úmido. Ele Tá. tem que estar úmido, porque senão vai grudar todos os pelinhos. E na parede maior eu faço de 1 em 1 metro também. É, a cada 1,5 metro, 2. Tá. Aí dá pra passar em cima pra, tipo, tirar mesmo, né? Tirar, literalmente limpar a parede. Olha, eu tô deixando os poros mais carregados E a parte de cima limpinha. a parte que eu usei a água ras, mais lisa, né? Mais achatada. Mais E tá suave. aí. Agora não tem desculpa, né, Claudete? Se você quer um efeito, né? Uma textura projetada na sua sala, no seu restaurante. tá aqui, Pois é, gente. Olha, fácil. Difícil, é difícil. Vamos combinar. Difícil acho que né? foi bolar tudo isso. Pra gente que aprendeu, é fácil. E o efeito fica lindo, mais 24 horas sequinha, pronta. E você pode fazer isso comercialmente falando. Você pode fazer disso a sua profissão, ganhar dinheiro com isso. Vai por mim. Você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai cobrar muito menos que os caras das pistolas, não é bandido, não. Quem chegou agora, quer saber o que é essa pistola que eu tô falando? Volta a fita, vai lá no YouTube e assiste a gente, viu? E você, não é? Vai cobrar muito menos que o cara da pistola e vai ganhar muito dinheiro. Anotou o telefone aí da Ângela? 11 São Paulo 2511 4611. Ou no YouTube Ferraz Ângela. Ferraz Ângela. Beijo, meu amor. Todos Obrigada os por nossos ter vindo. vídeos de todas as nossas histórias lá. De tudo? Tudo. De todas as épocas? Desde o primeiro. Nossa, quem não foi? Não quero nem ver esse. Acho que eu era uma menina. Não tanto, né? Porque senão eu não tinha nascido. Mas faz tempo, hein, Ângela? Faz.